Olá, hoje é dia 17 de janeiro e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Se você está chegando aqui pela primeira vez, você é muito bem-vindo e nós estaremos aqui todos os dias falando sobre um capítulo de Mateus durante esse mês de janeiro. Estamos nesse propósito desde o dia 1º. E vamos aí até o final do mês falando todo dia da palavra de Deus, da palavra da verdade, aprendendo mais de Deus e entendendo o que Ele tem a nos ensinar. No capítulo 16 do Evangelho de Mateus, eu anotei aqui 5 temáticas principais. Os fariseus pedem um sinal a Jesus e a gente vai ver se Ele vai dar. Jesus recomenda cautela com o fermento dos fariseus. Tem a confissão de Pedro. Tem a primeira predição de Jesus sobre a sua morte e ressurreição. E finaliza com o nosso dever de carregar a cruz. O que significa isso, carregar a cruz? Primeiramente, a gente vê no Evangelho de Mateus que os fariseus, que são o povo judeu, ficam o tempo todo atrás de Jesus, criticando Jesus, tentando encontrar um problema, um defeito em Jesus. O tempo todo eles ficam procurando problema em Jesus porque eles não o receberam em seu coração, eles não o receberam como Messias. E aqui no capítulo 16 começa dessa forma. Versículo 1 diz: aproximando-se os fariseus e saduceus, os saduceus também eram judeus. É como se fosse hoje os cristãos católicos e os adventistas, por exemplo. Ambos são cristãos, mas eles têm pensamentos diferentes, ainda que os dois sejam cristãos. Como se fosse o pentecostal e o católico, por exemplo, né? Ambos são cristãos, mas têm pensamentos doutrinários diferentes. Assim eram os fariseus e os saduceus. Ambos eram judeus, mas tinham pensamentos diferentes acerca de algumas temáticas. E ambos estavam aqui atrás de Jesus. E diz aqui: aproximaram-se os fariseus e os saduceus, tentando, e pediram-lhe que mostrasse um sinal vindo do céu. Eles falaram: Jesus, já que tu és o Filho de Deus, já que tu és mesmo um Messias, um ungido, mostra-nos um sinal vindo do céu. Aí o que foi que Jesus respondeu? Vocês sabem conhecer, quando chega o fim da tarde, que o tempo está vermelho, vocês dizem o tempo está bom. Quando amanhece, que o tempo está escuro, fechado, vocês dizem: eita, vai chover, é tempestade. Vocês sabem discernir o aspecto do céu e não sabem discernir os tempos, os sinais dos tempos, é o que diz aqui Jesus. É como se Jesus dissesse assim: vocês não estão vendo a quantidade de milagres, as curas, as pessoas que eu já curei, os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os coxos andam, os endemoniados são libertos. Olha o tanto de coisa que eu estou fazendo e vocês estão me pedindo um sinal do céu. Vocês não estão vendo a quantidade de milagres que eu estou operando. Eu já multipliquei o pão 2 vezes, alimentei 5.000 pessoas e na segunda vez 4.000 pessoas. Olha a quantidade de milagre. E Jesus até hoje faz milagres. E quantas pessoas até hoje, vendo os milagres de Jesus, não, Jesus, eu quero um sinal dos céus. E a resposta de Jesus aqui: uma geração má, versículo 5, aliás, versículo 4. Jesus diz: uma geração má
e adúltera, pede um sinal, e nenhum sinal será dado. Vocês não creem em mim, vocês não acreditam em mim, na minha palavra, e vêm me pedir um sinal. E Jesus diz novamente, ele já tinha falado isso uma vez aqui no capítulo 12, que o único sinal que ele vai dar é o sinal de Jonas. Jonas é um livro do Antigo Testamento, é um homem que passou 3 dias na barriga de um peixe, porque desobedeceu a Deus. E Jesus já tinha dito, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites, eu também vou morrer e vou ressuscitar ao 3º dia. E esse é o único sinal que eles vão ter. É o sinal da minha morte e ressurreição. Jesus mais uma vez fala, eu vou morrer e eu vou ressuscitar. E várias vezes Jesus fala, Jesus sabia exatamente o que ele veio fazer e o seu propósito aqui na terra. E nós? Será que nós sabemos do nosso propósito aqui na terra? Você aí que está me assistindo, você sabe por que você está aqui na terra? Qual o seu propósito? Ou você acha que você está aqui por acaso? Que Deus lhe fez por acaso, que você veio num susto? Não. Todos nós temos um propósito aqui na terra e em Deus esse propósito nos é revelado. Deus nos revela o motivo pelo qual nós estamos aqui na humanidade. Na segunda parte aqui de Mateus 16, acontece uma situação bem curiosa. Os discípulos atravessam a margem aqui de um lado ao outro, passaram aqui para o outro lado da margem aqui, eles estavam possivelmente aqui do Mar da Galileia, e eles se esqueceram de levar pão. Eles saíram de uma margem, atravessaram no barco e chegaram do outro lado e nós esquecemos de trazer pão. Aí Jesus falou para eles assim, versículo 6, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Fermento é uma coisa que cresce. Os fariseus tinham uma doutrina, uma religiosidade que Jesus vinha combatendo, uma obediência cega à lei acima do amor ao próximo. E Jesus vinha combatendo tudo isso. Combatendo essa forma de servir a Deus, essa hipocrisia que muitas vezes a pessoa chegava a pregar uma coisa e fazer outra. E Jesus disse aos discípulos, tenham cuidado, porque essa doutrina ela fermenta, ela se espalha. E vocês tenham cuidado com essa doutrina errada que os fariseus ensinam. Só que os discípulos, como tinham esquecido do pão, eles começaram a cochichar. Ei, Jesus está falando com a gente porque a gente esqueceu de trazer o pão. Por isso que ele está falando aí do fermento. E Jesus chama a atenção deles e diz, vocês não compreenderam ainda. Às vezes nós, discípulos de Jesus, somos assim meio lentos mesmo. Às vezes a gente demora a entender certas coisas que Deus está falando para a gente. Às vezes Deus precisa falar 1, 2, 3, 4, 10 vezes. Porque às vezes a gente demora a entender. Ou às vezes a gente não quer entender. Ou às vezes a gente sabe da vontade de Deus e dá uma de doido, finge que não entende. Só que a gente pode fingir até diante dos homens, mas a gente não consegue fingir diante de Deus. Nosso Deus é onipresente. Ele sabe de todas as coisas. E Jesus disse aqui, vocês não entenderam ainda. E Jesus lembra, eu multipliquei os pães diante de vós. Vocês não se lembram que eu multipliquei 5 pães e 2 peixes e alimentei 5.000 homens?
e que eu multipliquei 7 pães e alimentei 4.000 homens. Para que eu preciso de pão? Negócio de pão, estou falando para vocês terem cuidado com o fermento dos fariseus. E aí, finalmente, os discípulos entenderam. Diz aqui no versículo 12: então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Jesus diz que nós tenhamos cuidado, cautela com doutrinas erradas, doutrinas que estão diferentes da palavra de Deus. No capítulo passado nós falamos sobre tradições que muitas vezes as pessoas colocam acima da palavra de Deus. E muitas vezes essas tradições elas se fortalecem no decorrer do tempo e se tornam doutrinas. E Jesus aqui combate falsas doutrinas, diferentes da palavra de Deus. E ele diz: tenham cuidado, tenham cautela. E a gente tem que ter cuidado com aquilo que não é a palavra de Deus, com o ensino errado, diferente da Bíblia. E como é que eu vou saber, Manuel, que esse ensino é errado? Lendo a palavra de Deus. A gente tem que ter intimidade e proximidade com a palavra de Deus para entender o que é uma doutrina que está destoada dela, que está fora da verdade das Escrituras. A gente, com o tempo, vai aprendendo a discernir. Na terceira parte aqui, fala da confissão de Pedro. Nessa parte aqui, Pedro tem uma revelação fantástica da parte de Deus no seu espírito. Aqui, Jesus estava indo para Cesareia de Filipe e ele pergunta: quem é que o povo diz que eu sou? Aí os discípulos começam a responder: Jesus, alguns dizem que tu és João Batista, porque o próprio rei Herodes, a gente falou que depois que João Batista morreu, ele dizia: nossa, esse está fazendo milagres, eu acho que o espírito de João Batista está sobre ele. Então os discípulos dizem: olha, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és o profeta Elias, outros dizem que tu és Jeremias, e outros dizem que tu és algum dos profetas. Mas Jesus disse para Simão Pedro, e disse, versículo... na verdade, Jesus perguntou para os discípulos. Na primeira pergunta ele perguntou: quem é que as pessoas dizem que eu sou? E eles dizem, uns dizem que é João Batista, os profetas, Elias. E ele diz: tá, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? Quem Jesus é para você? Versículo 16, respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Cristo, Cristo é uma palavra que vem do grego Christos, que é a tradução da palavra em hebraico Messias. Pedro disse: tu és o Messias, tu és o Cristo, o ungido, o Filho do Deus vivo. E Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, bem-aventurado tu és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. Jesus disse aqui para Pedro que não foi ninguém, não foi carne e sangue, não foi nenhum ser humano, não foi nenhuma pessoa que contou isso para ele, foi Deus, foi o meu Pai quem te revelou, que está nos céus. E Jesus disse: também eu te digo isso, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
Aqui neste momento, Jesus diz que Pedro, tu és pedra, Pedro significa pedra. E Jesus diz aqui, Pedro, sobre esta rocha, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. E de fato, depois essa profecia que Jesus disse se cumpre em Pedro, né? E a igreja ela começa a partir de Pedro, né? Do discípulo Pedro. Pedro era perfeito, gente? Não. Pedro ainda vai negar Jesus por 3 vezes. Nós não somos perfeitos, os seguidores de Jesus não são perfeitos. Mas nós estamos buscando andar no caminho de Deus. Nós não somos perfeitos, mas nós buscamos aquele que é perfeito. Versículo 19, aliás, ainda no versículo 18, né? Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno aqui diz respeito a tudo que é contrário à vontade de Deus, ao anticristo, ao Satanás, aos seus demônios. Os demônios, as portas do inferno, quem vai passar pelas portas do inferno não tem poder contra a vida dos filhos de Deus. A ação do maligno é limitada por Deus e pela proteção de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nunca prevaleceram e jamais prevalecerão. Se é que nós estamos nos caminhos de Deus. Agora, se a gente estiver diante de Deus, mentindo, sendo hipócrita, aí nós damos legalidade para o inimigo e para o inferno entrar na nossa vida. Mas se estamos verdadeiramente andando com Deus, meu amigo, nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá. Essa é a promessa de Deus. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em tese aqui Jesus dá a Pedro, e depois isso vai ser repetido também a todos os apóstolos mais lá adiante, mas Jesus dá a Pedro a autoridade aqui para dizer o que é divinamente permitido ou proibido na terra. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Se eu te disser assim, eu vou te dar a chave da minha casa, você pode entrar na minha casa e você pode abrir a porta da casa para quem você quiser, porque você tem a chave. E Jesus disse, eu vou te dar, Pedro, e depois disse aos apóstolos, vou te dar as chaves do reino dos céus. E Pedro, lá em Atos, capítulo 2, ele prega a palavra de Deus. E lá em Atos, capítulo 2, vamos para lá? Vamos aqui em Atos, capítulo 2, para a gente ver o que acontece aqui rapidamente. Atos, capítulo 2. Senhor, me ajuda a achar. Versículos 38. Pedro estava pregando: arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro estava pregando aqui a palavra de Deus, e aqui diz que os que lhe aceitaram a palavra e foram batizados foram quase 3.000 pessoas. Pedro começou a pregar a palavra e 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. Jesus tinha dito, eu vou te dar a chave do reino dos céus. E no decorrer da Bíblia, né, em Atos dos Apóstolos, depois que Jesus já tinha morrido, ressuscitado,
subido aos céus e já tinha descido o Espírito Santo, Pedro começou deu início à igreja e Pedro estava trazendo pessoas, trazendo o reino dos céus, pregando o reino dos céus. E até hoje eu estou aqui fazendo a mesma coisa, pregando o reino dos céus, pregando a salvação, pregando os ensinamentos de Jesus, e a todo aquele que crê é dado acessar o reino dos céus, ao crermos nessas verdades que são pregadas até hoje. Na quarta parte, Jesus prediz, ele diz que vai ter que morrer e vai ter que passar por isso. Vai dizer que eu vou morrer e eu vou ressuscitar. Começou Jesus Cristo, versículo 21, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Mais uma vez Jesus repete: eu vou ter que ir para Jerusalém, eu vou ter que morrer e eu vou ter que ressuscitar ao terceiro dia. Mas Pedro chamou à parte e disse: tem compaixão de ti, Senhor, isso não vai acontecer. O Senhor não vai morrer. O que foi que Jesus disse? Voltando-se a Pedro, Jesus disse: arreda, Satanás. Sai de reto, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Olha aí, Pedro todo bonzinho. Que é isso, Jesus? Você não vai morrer, não faça isso, não diga isso. Jesus disse: arreda, Satanás, sai de reta. Por que Jesus disse isso, gente? Se Pedro estava todo bem intencionado, todo bonzinho, porque Jesus sabia, tinha clareza da missão dele. Jesus veio para morrer e pagar pelos nossos pecados, derramar o seu sangue. Se Jesus não tivesse morrido por nós, nós não teríamos a paga pelos nossos pecados. Se ele não tivesse morrido, os meus pecados não teriam sido pagos, eu continuaria condenado diante de Deus, culpado, sujeito à ira de Deus na minha vida. Se Jesus não tivesse morrido, toda a obra dele não tinha se realizado na minha vida. Então, o diabo estava usando a boca de Pedro para dizer: não, Jesus, não vai morrer não. Jesus diz: arreda, Satanás. Pedro era discípulo de Jesus. Nós temos que vigiar muitas vezes com as nossas palavras para a gente não permitir que o diabo use a nossa boca ao proferirmos certas palavras. Nós temos que pronunciar palavras da parte de Deus, nos deixando ser usados pelo Espírito Santo de Deus e não por Satanás. E temos que ter muito cuidado nisso. Se o Pedro, o fundador da igreja, não teve cuidado e foi usado pelo diabo, imagina nós, gente. Quem somos nós? Arreda daqui, Satanás, pois não cogita das coisas de Deus e sim dos homens. E por fim, do versículo 24 em diante, chega na última parte, então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a missão dos discípulos. Para seguir Jesus, eu preciso me negar. Pouco importa a minha vontade, pouco importa o que eu penso, pouco importa o que eu acho, o que eu quero fazer. Eu tenho que buscar a vontade de Deus, que está revelada nas Escrituras, e é por isso que eu estou aqui falando delas.
Diminuir a minha vontade e permitir que Deus entre. A minha vontade morreu. Quando eu me batizo e passo pelas águas, eu morro para a minha vontade e uma nova criatura ressuscita, e essa nova criatura busca obedecer à vontade de Deus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Ah, Emanuel, quer dizer que eu não posso fazer tudo que eu quero? Não, não. Segundo Jesus Cristo, para seguir a Ele, eu tenho que me negar. Isso é um processo, gente. Não é que eu esteja aqui todo dia, Emanuel, você consegue fazer isso, negar suas vontades? Eu pratico isso. Eu tento colocar isso em prática diariamente. É fácil? Muitas vezes não. Eu estou aqui esse mês pregando a palavra de Deus em um propósito que eu fiz com Deus de durante todo esse mês de janeiro eu estar aqui pregando a palavra de Deus. É todo dia que eu estou aqui morrendo de vontade de vir aqui para frente do celular pegar a palavra de Deus? É não. Tem dias que eu não estou muito afim, mas eu fiz um propósito com Deus e eu estou aqui todos os dias até acabar o Evangelho de Mateus, falando das coisas de Deus. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Quem toma a cruz, nos tempos de Jesus, a morte de cruz, quem toma a cruz é porque já ia a caminho da sua morte, da morte da sua vontade, dos seus desejos carnais. Morra para as suas vontades, para que a vontade de Deus, para que o reino de Deus venha sobre nós. Porque a vontade de Deus é melhor do que a minha. Muito melhor, infinitamente melhor. Como é bom viver a vontade, os planos e os projetos de Deus. Quem quiser salvar a sua vida, versículo 25, perde-a. Você quer salvar a sua vida? Se diminua. Perca a sua vida, perca as suas vontades e os seus desejos, que lhe colocam para longe da vontade de Deus. E quem perder a vida por minha causa, por causa de Jesus, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? O pecado faz uma dívida que nós temos que pagar por essa dívida. E essa dívida é impagável. Não há dinheiro no mundo, não há valor no mundo que pague a dívida do pecado. Somente o sacrifício de Jesus pode pagar pelos nossos pecados. E é isso que ele está dizendo aqui. De que adianta eu trabalhar, ganhar dinheiro, ficar rico, eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma, perder a minha salvação e viver no inferno durante toda a eternidade, num lugar que é descrito na Bíblia como um lugar de fogo e enxofre, um lugar de ranger de dentes, de medo, de escuridão. O que adianta eu ganhar tantas coisas aqui na terra e longe da vontade de Deus e perder a minha alma, perder a verdadeira vida em Deus? Forte, né? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Aqui fala da volta de Jesus, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus santos anjos e retribuirá cada um. A primeira vinda de Jesus, ele veio assim, humilde, em humildade, desceu dos céus, se humilhou, se fez servo, se deu à morte de cruz. Mas a segunda vinda de Jesus, versículo 27, o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com santos anjos. E diz a palavra que ele vem para nos julgar.
Na primeira vez que Jesus vem, ele vem para nos salvar. E a porta da salvação ainda está aberta até hoje a todo aquele que crê. Mas na segunda vinda, ele virá em glória com os santos anjos. E ele diz: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, falando aos discípulos, que de maneira alguma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E esse último versículo continua no próximo capítulo, no capítulo 17, que nós vamos falar amanhã, se Deus nos permitir. Um abraço, que Deus te abençoe grandemente, que todos os dias você possa negar todas as suas vontades que você já sabe que te colocam para longe da vontade de Deus e do plano de Deus para a tua vida. Que Deus te abençoe e te fortaleça, que Deus derrame graça sobre ti, em nome de Jesus. Amém.